Que o Espírito Santo nos ajude então a continuar esse estudo. Agora nós vamos pegar juntos a página 153, página 153, que é a breve avaliação da doutrina da Trindade em relação à teologia grega e escolástica, ou seja, o que Agostinho trouxe. E eu acho que trouxe muito, não? Mas vamos concluir para assim podermos trabalhar na parte de fixação dos conceitos. No que concerne, página 153, tá? 153. Breve avaliação da doutrina de Agostinho em relação à teologia grega e à escolástica. No que concerne à teologia precedente, em particular referente ao Oriente cristão, é necessário lermos Agostinho em continuidade com autores como Atanásio e os padres capadócios. Como eles, Agostinho também luta contra os arianos e contra os pneumáticos. Muito bem, antes de mais nada, Agostinho é um padre da igreja. E a sua fidelidade a ela luta contra duas visões distorcidas. Eu sempre gosto de dizer, não são inimigos da igreja os heréticos nesses sentidos. São pessoas que têm uma visão parcial, defeituosa, míope, alterada. E por isso são, fundamentalmente, como nós já estudamos, os arianos e os pneumáticos. O bispo de Hipona parte da fé de Nicéia, que ensina a consubstancialidade entre as pessoas divinas. Defende a fórmula de Tertuliano e dos Capadócios de uma substância, ousia, em três pessoas, hipóstases. Também nós estudamos os padres capadócios em aulas passadas. Como Basílio, Agostinho sublinha a inseparabilidade da ação divina à destra. Por estas razões, podemos dizer que encontramos os elementos essenciais da teologia grega, dos padres capadócios, né, em Santo Agostinho. Nós fizemos lá, estudamos padres capadócios, vocês se lembram, né? Vou até falar a página que estão os padres capadócios, da página 136 à página 138, tem um resumo do que pensa Basílio Magno, Gregório de Naziano e Gregório de Nissa. Esses três autores influenciaram também Agostinho. Então, Agostinho busca elementos nesses padres gregos, muito embora ele seja latino. Seu modo de escrever implica também o seu modo de pensar e de apresentar a teologia. É óbvio. Esse autor, Trapé, especialista e muito especialista em Agostinho, vai dizer algumas coisas, mas eu pulei uma frase, vou voltar, 154. Vejamos agora algumas informações que nos ajudarão a compreender a novidade do pensamento de Agostinho em matéria de teologia trinitária. A Trapé afirma que para entendermos a grandeza teológica e a obra espiritual a grandeza teológica e espiritual da obra De Trinitate de Santo Agostinho, é preciso recordar
que ela é uma obra de síntese, provavelmente primeira, no que concerne à profundidade e amplitude da história da teologia trinitária. Trata-se de uma obra que nasce de uma longa e profunda meditação dos diversos aspectos do mistério bíblico, dogmático e místico, uma tentativa confiante e serena de conduzir a razão humana pelas veredas do mistério trinitário e convidar o homem à comunhão com a Trindade, a dimensão contemplativa do mistério. O mesmo autor indica a originalidade da obra agostiniana em 5 pontos. Quais são os pontos? Gente, na página 154, vamos ver lá como fundar esses pontos. Qual que é a originalidade da obra agostiniana? O estudo bíblico sobre a unidade das pessoas divinas, a doutrina das relações, as propriedades pessoais do Espírito Santo, a explicação psicológica do mistério e a relação entre a vida sobrenatural do homem e a Trindade. Então, quando vocês forem estudar o esquemazinho que eu vou pedir para vocês fazerem, não para avaliação, não para me entregar, para valer nota, mas para que vocês estudem, vocês têm que partir deste resumo. Olha, qual é a originalidade da obra agostiniana na Trindade? Vou repetir, hein? O estudo bíblico sobre a unidade das 3 pessoas divinas. Primeiro ponto, a doutrina das relações, as propriedades pessoais do Espírito Santo, a explicação psicológica do mistério trinitário e a relação entre a vida sobrenatural do homem e a Trindade. Agostinho, iluminado pela Sagrada Escritura, sublinha mais a unidade da essência do que os padres do Oriente e praticamente não desenvolve um pensamento que possa ser classificado como um monarquianismo funcional, ou seja, primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Esta diferença poderia ser ilustrada do seguinte modo. Aí vocês vão ali na página 155. Na página 155, temos aqui os elementos para podermos entender. Olha só. Lá em cima, os padres capadócios. Vamos lá. Os padres gregos sublinham a monarquia das 3 pessoas e isso produz um risco de subordinacionismo. Então aí vai, olha, aí o João fez um quadro. Primeiro o Pai, uma setinha o Filho, outra setinha o Espírito Santo. Valeu? Veja aí que parece que pode dar origem ao subordinacionismo, quer dizer, o Filho está subordinado ao Pai, o Espírito Santo subordinado ao Pai e ao Filho, como se fosse uma hierarquia, né? Cada um tinha uma patente de importância. Já em Agostinho, sublinha a unidade natural das 3 pessoas divinas, numa forma de triângulo. É triângulo isso? Acho que é. Deu mas não importa. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é isso, gente? Olha,
Eu vou falar uma verdade para você. Essa aula eu estou gravando de madrugada, tá? De manhãzinho. Então, e eu gosto de trabalhar de manhã, mas hoje eu tô. Isso é um triângulo. Isso, desculpa. Mas hoje eu tô meio zonzo. Nesse triângulo tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não há hierarquia, há comunhão. Ele é o primeiro a desenvolver de um modo sistemático a doutrina da relação no âmbito da teologia trinitária. Entre os padres, ele é o primeiro a falar do Espírito Santo como amor pessoal. Olha só, repito, volto a repetir: amor pessoal, o que lança uma luz importante sobre a compreensão do mistério trinitário e sobre a natureza da salvação humana. Partindo do ensinamento bíblico da criação do homem à imagem e semelhança de Deus, Agostinho oferece aquela que talvez seja a contribuição mais original à teologia trinitária, sua doutrina psicológica da Trindade, que ilumina, sem dissolver o mistério trinitário, e revela a natureza do espírito humano. E é o que nós vimos nesses quadros da página 152 e 153. O que é próprio da mente humana, considerando que a pessoa humana, mente, memória, a sua interioridade, o seu coração, a sua inteligência, como vocês querem chamar, tudo do interior do homem, é imagem e semelhança de Deus, que mantendo as devidas diferenças me faz compreender também algo próprio da Trindade, que ilumina todo o mistério, do qual é o amor, comunhão de amor das três pessoas. Bom, gente, se vocês estudarem essas páginas, fazendo um guia de estudo e procurando estudar melhor a página 154 até essa parte 55, vocês terão um guia para entender o resumo, a síntese do pensamento de Agostinho. Tá bom? E assim vai terminar o autor a parte de Agostinho. A escolástica se moverá pela estrada do pensamento de Agostinho, do Beato Boécio a Santo Anselmo, de Pedro Lombardo a Tomás de Aquino. Todos se deixarão guiar pelas principais linhas do pensamento trinitário agostiniano. Arnac chega a afirmar que não se pode pensar a escolástica medieval, que será logo tratada, sem a obra de Trinitate, porque esta já contém a escolástica. A precedente afirmação indica a importância fundamental dessa obra agostiniana para a reflexão sobre a Trindade na Idade Média. Mas isto não significa, como veremos mais adiante, que a escolástica, no âmbito da teologia trinitária, não tem o seu valor original. Os teólogos escolásticos vão acrescentar o conceito de pessoa e distinguir de modo mais preciso a explicação do Espírito Santo da geração eterna do Filho. Isso aí termina a página 155. Trapé observa, porém, que entre os três aspectos profundamente conexos
Em Agostinho, isto é, o bíblico, o dogmático e o místico, somente o segundo será aprofundado pela teologia escolástica. Essa crítica não aparece, entretanto, levar em consideração o valor dos comentários bíblicos de Tomás de Aquino para a sua teologia trinitária. Sim, de certa forma estou de acordo com João Paulo, mas São Tomás de Aquino é a cerejinha no bolo, hein? Não pensa, ele é a pontinha do iceberg, porque ele consegue sim estudar de modo aqui nessa tríade de Agostinho, né? Bíblico, dogmático e místico. Os outros não. Os outros ficam com Agostinho. Quando ficam, Agostinho conseguiu dar um valor místico. Quer dizer que eu sou capaz do Espírito Santo que habita em mim, conhecendo como o meu processo de intelecção espiritual. Isso é muito importante colocar, porque às vezes a gente se perde nessas questões. Mas hoje nós temos uma certa dificuldade de encontrar, por exemplo, uma análise fora desses grandes autores sobre a questão da alma humana. Porque se você tira a teologia da análise e você não só considera Dasein o que se apresenta aí, o que é a alma? A alma é produto das relações somáticas do corpo, da genética e do que vem de fora, dos acontecimentos, da cultura que o sujeito está, do modo que ele vive, das suas condições. Mas será que é só isso? Se eu não pressuponho a tradição judaico-cristã de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como, por exemplo, compreender o homem na sua realidade mais profunda? E aí você vê que nós temos alguns compartimentos herméticos fechados que podem se aproximar, mas não podem se dialogarem sem mistura. Por exemplo, a medicina e a psicologia. Ou a medicina, a psicologia, a sociologia. Elas discursam entre si, mas estão fechadas, porque cada uma verá o homem desde um prisma fechado. O homem, a medicina, o homem que está doente. Psicologia, o homem que está doente na alma, que também influi no corpo, etc. E a sociologia, o homem na sua realidade social. Contrato social, convivência social, sistema de governo, sistema econômico, de direita, de esquerda. Oxe, mas o que é o homem? Na sua realidade mais profunda, que é tudo isso. Ele é o homo faber? Ele é o patrão que foi empregado? É o empregado que quer ser patrão? É uma análise mais profunda. Agostinho é chamado por alguns como o pai da psicologia, não no sentido da psicologia clínica, mas no sentido da análise da alma, do espírito humano. Mas a base de Agostinho é a compreensão do homem como imagem e semelhança de Deus, da qual nós não podemos nos furtar. Tá bem, meus amados? Então agora nós terminamos Agostinho. Vocês vão ver depois no Moodle ou no e-mail que eu vos enviarei um esquema, um guia de estudo que possa sintetizar tudo isso. Às vezes os conceitos parecem muito pesados, mas na verdade a gente pode sim separar para conhecer melhor
para entender melhor e depois unir os conceitos, tá bom? Desejo a vocês um bom estudo e que Santo Agostinho interceda por nós. Amém.